Dia 17 de janeiro de 2025, 17 dias do meu ano, do seu ano, se passaram. O que você está fazendo com a sua vida? Será que você está se conectando com você? E quando essa pergunta que eu faço, que você está fazendo com a sua vida, não é fazer, é se conectar, se conectar, se conectar. É voltar para a sua casa, é sentir o que você precisa ou não precisa, o que você precisa deixar no caminho, o que você precisa abraçar com tanto carinho e afeto. Isso é sua vida. Não dá para passar a vida valorizando apenas o final, o desfecho, o fim. Quando acabar, é hoje que a gente precisa olhar para isso. E hoje a gente vai fazer o nosso devocional 17 de janeiro, pensando sobre a nossa vida, quem somos, para onde vamos. Perguntas filosóficas, Irlânia. Mandaram a gente tirar a filosofia da vida, mas a filosofia é a sabedoria, é a arte de pensar, é a arte de questionar. E não duvide de nada, a não ser da dúvida. Sempre duvide. Não aceite as coisas como sempre foi assim. A coisa é deste jeito. A gente perde potência de agir, de crescer, quando a gente aceita, entuba, deixa pra lá. Isso não é vida, isso é programação. E a gente pode refazer nossas programações, graças a Deus. A gente pode refazer nossas programações para viver de uma vida mais leve. Os maiores enigmas do universo se encontram na mente de cada ser humano. Até quando somos complicados, dificultando as coisas e valorizamos o que não tem de ser valorizado, refletindo nossas complexidades. Quem somos? O que somos? Para onde vamos? Frequentemente me faço tais perguntas. Quanto mais eu as faço, mais me perco. Quanto mais me perco, mais procuro me achar. Olha para as pessoas ao seu redor. O que você vê? Pessoas de terno, mulheres bem vestidas, jovens exibindo seu tênis, seu iPhone, adolescentes arrumando os cabelos, enfim, pessoas transitando. A maioria dessas pessoas vive porque respira. Viver é respirar. Sem oxigênio a gente não vive, mas é só isso que a pessoa faz. Só isso. O que você tá fazendo? Nem sei o que eu tô fazendo. Não perguntam mais quem são, o que são. Estão entorpecidas pelo sistema. O ser humano atual não ouve o grito da maior crise. Cala sua angústia porque tem medo de se perder no emaranhado de dúvidas sobre o seu próprio ser. É interessante, né? Eu li esse mês O Ser e o Tempo, de Heidegger. Eu li Ser ou Ter, de Erich Fromm. Eu li alguns livros buscando isso. Quem eu sou? O que eu sou em mim? Eu consigo identificar claramente o que eu tenho alcançado, o que eu tenho adquirido, mas o ser que habita em mim, o ser que vai administrar o meu ter. Quem é esse ser? Esse ser. Ter está lá fora, ser está dentro de mim. E eu tenho me feito essas perguntas. Por quê? Porque isso fala da minha vida. Não, mas é filosofia, filosofia. Vamos chamar de filosofia. Tem que ter um rótulo. Se pensar sobre a existência, ter um rótulo é filosofia. Porque é isso, né? Se eu olho pro meu marido e falo assim, olha, não sei que você fala isso comigo, você é feminista? Não, eu só falei que eu não aceito que você fale assim comigo. Não quero, não gosto. Ai, esse feminismo. Ui! Por que a gente tem que ter um rótulo para as coisas? E muitas vezes a gente é rotulado quando a gente quer se posicionar. Quando a gente começa a pensar nesse ser e vê que nesse ser não cabe mais formas de ouvir, situações que a gente vivencia.
No começo do século XX, a ciência prometeu ser o Deus do homem sábio e responder a essas perguntas: quem sou? Para onde vou? O quê? Mas a ciência nos traiu. A ciência nos traiu. Primeiro porque não desvendou quem somos. Não desvendou. Continuamos a ser um enigma, uma gota que por um instante aparece e logo se dissipa no palco da existência. Segundo, porque apesar do salto da tecnologia, ela não resolveu os problemas humanos fundamentais. Quais são eles? Violência, fome, discriminação, intolerância e as misérias psíquicas não foram debeladas. A ciência é um produto do ser humano e não um Deus do ser humano. Use-a e não seja usado por ela. Estamos aí, eu estudo ciência, estudo as evoluções do humano. Mas deixa eu te contar algo. Quando eu trabalhava em hospital, o primeiro hospital que eu trabalhei, chegou um senhor lá com arritmia cardíaca. E o monitor dele era correntes elétricas que você ficava... Os médicos com 2 dias regularam. Tucu, tucu, tucu. Batimento correto de um bebê. Deram alta para ele. Chamaram a família. E a médica veio: seu fulano, o senhor vai ter alta hoje. Não, minha filha, vou ter alta não sai mais desse hospital. Oi? Não, senhor, que ótimo, o senhor tá perfeito. Doutor, eu não saio. E as enfermeiras vieram tirar os eletrodos dele. Preparar ele para alta, porque a família já estava lá aguardando. E eu estava conversando com ele: só vai para casa, tentando convencer ele que ele ia para casa. E aí ele fala: eu já falei que eu não vou para casa, hoje é o meu último dia. Eu falei: como é que... E ali as técnicas de enfermagem, tirando as coisas dele, ele faz assim. E eu tive uma crise de riso. Eu fiquei desesperada. E eu fiquei parada. Ali eu comecei a refletir sobre a vida. Naquele momento eu vi que eu encontrava o corpo, eu abria, eu encontrava os órgãos, eu encontrava o coração, que estava com batimentos descompassados, ele foi lá para corrigir. Eu encontrava o cérebro, mas eu não encontrava quem movimentava a máquina. Naquele momento, eu percebi que somos espirituais, não somos religiosos. Podemos ser, mas não somos espirituais. Um espírito que movimenta essa máquina. Sobre esse espírito, você precisa se encontrar com ele, porque pode ser o cientista mais lindo e maravilhoso que fala sobre o espírito, mas ele não vai conhecer aquilo que movimenta a sua máquina. Então você precisa conhecer para que você dê sentido, significado e valor para essa máquina que você habita. Lembre-se, você é um ser espiritual. É o seu espírito que conduz a sua máquina. Nós temos a ciência para usá-la, não para que ela nos use. É para eu usar, eu aprender, eu aplicar. E Cora Coralina tem uma frase: felizes são aqueles que aprendem com o intuito de ensinar. Faça isso. Beijo grande para você. Não seja conduzido pelos padrões. Descubra o que faz sentido e traz significado para sua vida. Até amanhã.